4 de julho de 2025, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos filhos e filhas, também os seguidores de minhas redes sociais, sextou! Que alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira, quase que encerrando a nossa semana, né? Amanhã é o último dia da nossa semana. Minha gente, e assim nós estamos já, né, discorrendo a primeira semana desse mês abençoado de julho, mês de férias, mês de descanso para muitos, né? Uma alegria. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença virtual aqui comigo. É sempre bom ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos para que o nosso dia seja repleto de bênçãos, né? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 23, versículos do 1 ao 4 e 19. Capítulo 24, versículos do 1 ao 8 e do 62 ao 67. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariat Arbe, que é Hebrom, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre desse juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Lai-Roi e morava na terra de do Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma passagem muito bonita
Nós ouvimos esses dois capítulos, né? O capítulo 23, alguns versículos, e o capítulo 24. E trata-se do sepultamento, né? Da morte, do sepultamento de Sara, e depois da admissão da esposa de Isaac, futura esposa de Isaac, que é Rebeca, para a família, para poder assim se cumprir o que Deus tinha falado, que a descendência de Abraão seria numerosa, né? E o seu filho seria abençoado para todo sempre. Então, a primeira coisa que nós podemos refletir com esse texto, né, é sobre a questão do luto. É muito importante, né? É muito importante a questão da morte para nós, de tradição cristã. É uma questão, é um momento que deve ser preparado, né? Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso nesta manhã, a nossa reflexão, sobre a questão da morte, a questão do passamento, a questão do pós-morte de um ente querido. Esse assunto, Abraão, olha só, sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Então, Abraão, ele perdeu a esposa, né? Já estava de idade avançada e ele chorou, né? Diz o texto que ele chorou a morte da sua esposa. Então, primeira coisa, minha gente, é importante nós nos prepararmos para a morte. Isso é importante, né? Tem algumas famílias que impedem, às vezes, as pessoas que estão com uma enfermidade grave, por exemplo, que provavelmente irão passar pela morte, impedem dessa pessoa se preparar. Eu já conheci casos assim. Eu já conheci. Claro, eu acabei não interferindo nisso, porque não competia a mim, como padre, né? E também ninguém veio pedir orientação, me perguntar, né? Por exemplo, não dizer à pessoa que ela está com uma enfermidade grave, não dizer à pessoa que ela está numa situação muito complicada e que possivelmente ela vai morrer, né? A pessoa tem o direito de saber o que ela mesma está vivendo. A gente precisa se convencer disso. A pessoa tem o direito dela mesma, pela sua consciência, ir se preparando para o seu passamento. A gente precisa entender um pouco isso, né? Primeiro, em relação a quem vai morrer. Isso é respeito, isso é caridade, né? Uma vez eu disse numa homilia e teve até um pouco de reclamação, né? Se eu não permito a pessoa se preparar para a morte, imagine se a pessoa não se prepara e vai para o inferno por minha culpa. E aí? Né? A enfermidade, a consciência da enfermidade também é um modo de eu me preparando para a morte. Isso é necessário nós entendermos. Uma outra coisa é o nosso relacionamento com aqueles que estão em passamento. Também é uma coisa importante, né? É importante que nós entremos nesse processo de morte. A morte é um processo, não é somente o evento da desvinculação da alma com o corpo. A morte é um processo que não deve ser vivido somente com a pessoa, mas também com aquelas pessoas que amam aquele que vai morrer. Então, claro, o processo do luto é o processo pós-morte, né? É a sensibilidade pós-morte, mas o processo da morte da pessoa precisa ser vivido e acompanhado por aqueles que a amam. E ser vivido bem, né? De que maneira? No carinho, na presença, né? Nas despedidas, na atenção, né? Tem gente que vai deixar para experimentar, para viver o processo da morte depois da morte, no luto. Geralmente são pessoas que acabam
se descabelando. Por quê? Porque não viveu o processo de morte junto com a pessoa. Tá chorando a morte depois que a pessoa morreu. Depois vocês entenderem. Então, são todos pontos de reflexão para nós e são pontos importantes. Importantes. Todo mundo vai passar por essa experiência. E enquanto nós não passamos, nós devemos acompanhar aqueles que vão passar antes de nós e fazer de tudo para que eles passem bem, se preparem para esse momento de encontro com Deus. E quando nós formos passar, que nós passemos por esse momento de maneira consciente. É muito bonito, às vezes, você ver alguma pessoa que está gravemente enferma, né? E a pessoa vai percebendo que a missão dela está se cumprindo e ela vai se preparando. Ela faz um exame de consciência, ela busca os sacramentos. Ela pede perdão àquelas pessoas que talvez esteja na consciência dela, que ela deve pedir. É muito bonito ver isso. A gente diz que a pessoa morre em paz, não é? Então, essa primeira reflexão, a primeira parte da reflexão sobre a morte, por quê? Porque Abraão, ele perdeu Sara e ele chorou, tá? Então, é importante também a reflexão do processo de luto. O processo de luto é o processo que vem após a morte. É um processo de despedida, parcial. Você vai parcialmente se despedindo aos poucos, até que a ausência daquela pessoa seja assimilada, né, de maneira completa. E aí você vai me perguntar, padre, mas quanto tempo leva para nós assimilarmos de verdade, né, a perda de uma pessoa ou vencermos o luto? Olha, a igreja é muito sábia disso, né? A igreja, ela reza pelo defunto, né? Quando a gente fala missa de 7º dia, missa de um ano, de um mês, e depois missa de um ano, por que isso? Primeiro que você está rezando, né, pelo encontro definitivo da pessoa com Deus, mas também você está rezando pela superação do processo de luto, pela superação da perda por parte das pessoas que estão lá naquela celebração. Então, é muito bonito isso por parte da igreja. Por exemplo, eu perco uma pessoa hoje, que é sexta-feira, eu vou viver uma semana inteira sem essa pessoa, então eu vou encerrar um ciclo sem ela, que é o ciclo semanal, né? Primeiro o ciclo diário, por isso que a gente reza a missa um dia, né? Eu rezo a missa de um dia. Depois o ciclo semanal, é um outro ciclo sem ela, que eu vou ter que assimilar. Depois o ciclo mensal, é um mês sem essa pessoa. Depois o ciclo anual. O ciclo anual é o último ciclo do processo de luto. Por quê? Porque eu vou, por exemplo, hoje é sexta-feira, nós estamos em julho, eu vou viver o meu primeiro Natal sem aquela pessoa, eu vou viver depois eu vou viver o meu primeiro Ano Novo sem aquela pessoa, depois eu vou viver a minha primeira Páscoa sem aquela pessoa, é o ciclo anual do luto. Eu vou viver meu primeiro dia dos pais, depois o primeiro dia das mães, eu vou viver meu primeiro dia de aniversário daquela pessoa sem ela. Então é o ciclo anual, eu preciso me acostumar com essa perda. E de que jeito isso acontece de maneira sadia? Quando eu tenho a certeza de que a pessoa está no céu. Por isso a igreja reza nesses encerramentos de ciclos. Um dia, 7 dias, um mês e um ano. Depois de um ano, os ciclos vão se repetir. Tem pessoas que têm luto estendido, né? A pessoa estende o luto. Isso é um problema, certamente porque tem coisas que não estão resolvidas. Porque a tendência depois de um ano é a superação. A superação. Vai ficar saudade, vai ficar lembranças boas da pessoa, né? Se a morte foi saudável, se a convivência for saudável, né? Então, é muito interessante e muito importante isso. Eu estou estudando isso na minha pós-graduação, né? Eu estou fazendo uma pós sobre isso daí e é muito bonito isso, muito bonito, né? Então, Abraão chorou Sara. E não ter medo de chorar, não ter medo de viver o luto,
não ter medo de se emocionar, mas ao mesmo tempo não esquecer de que a vida continua, é preciso continuar a viver, é preciso se divertir, é preciso buscar correr atrás das coisas, continuar a vida. Mas nesse meio termo, enquanto estiver nesse processo de luto, as lágrimas estarão presentes, né? Não é saudável também, como eu falei que não é saudável muito o luto prolongado, né? Como também não é saudável o luto abreviado, né? A pessoa que perde o esposo e o defunto nem esfriou já está casado de novo. Acontece. Isso não é saudável para a pessoa. Por quê? Porque posteriormente pode vir um aperto de consciência. Pode vir uma questão psíquica, né? A questão da consciência, a questão da memória, a questão das lembranças. Então, é importante viver passo a passo, nem aquém nem além, passo a passo do processo de luto. É muito importante, muito importante. Depois de chorar o falecimento, Abraão preparou a sepultura, né? Nesse processo de luta é preciso que a vida continue, é preciso sepultar Sara, é preciso se desfazer das coisas dela. Não adianta mais viver como se ela estivesse lá, é preciso fazer a coisa acontecer. Abraão preparou uma sepultura digna, né? Sepultou ela como devia. Nós cristãos devemos sepultar de maneira cristã aqueles que nós amamos, né? Ou você sepulta no sepultamento tradicional, que é o jeito que Jesus foi sepultado. Tem gente que pergunta: padre, a igreja permite cremação? A igreja permite cremação. A questão está na sua intenção. Se você está cremando um parente, alguém querido, um ente querido, simplesmente porque é uma forma, é uma opção, né? Simplesmente porque é uma forma, como a tradicional é outra forma, mas é uma forma de sepultar, aí não tem problema. O que a igreja não aceita é quando se crema como que contestando a ressurreição. Aí é pecado gravíssimo. Por exemplo, eu vou queimar essa pessoa e que nem Deus vai poder ressuscitá-la no último dia. Isso é pecado grave, mas ninguém faz isso, né? Quem é cristão não faz isso. Só que quando eu faço cremação, eu não posso ficar pegando o pozinho da pessoa e colocar numa urninha, numa gavetinha e colocar do lado do meu travesseiro para eu dormir com a pessoa todo dia. Isso a igreja não permite. Também não posso jogar cinzas no mar, nem no jardim da minha casa. O que eu tenho que fazer? As cinzas devem ser sepultadas. Devem ser sepultadas como se fosse o corpo da pessoa a ser sepultado. Para quem é cristão, é assim que deve proceder, né? Eu posso até cremar, mas eu tenho que sepultar. E o sepultamento deve ser de forma cristã. Rezar as exéquias, abençoar a sepultura, como é feito com o corpo, tá? Então isso é importante nós sabermos, tá? Então para nossa reflexão sobre esse texto. Depois, Abraão, depois no capítulo 24, ele chama até ele o servo mais antigo que ele tem. E ele faz jurar, esse servo jurar, né, que vai arrumar uma mulher para o seu filho Isaque, tá? Mas essa mulher não pode ser filha de pagãos, dos cananeus, tá? Então, aqui é para colocar na nossa vida também. Abraão agora começou a se preocupar, aqui a vida segue, a vida continua, não é verdade? Sara morreu, já chorou, já sepultou,
viver o luto, mas a vida continua. Agora a preocupação com Isaac, o que vai ser do meu filho Isaac? Né? Ele não pode se casar com uma mulher cananeia, ele tem que se casar com uma mulher dos nossos. Então ele faz o servo jurar que vai achar uma mulher segundo o seu coração. Então aqui a preocupação de um pai com o seu filho. Quem é pai, quem é mãe? Olha, minha gente, vou dizer uma coisa. Eu acompanho a direção espiritual das pessoas. Quem é pai, quem é mãe, percebe naquele sentido paterno e materno que é dom de Deus, se alguma coisa é boa para o seu filho ou se não é. Percebe. Não é só uma questão de ciúmes ou de implicância. Também tem que saber diferenciar quem é pai e quem é mãe. Será que você não está com ciúme do seu filho ou inveja? Ou você não quer que seu filho se case? Se for isso, sossega. Porque a gente tem filho não para nós mesmos, mas para Deus. Para que esses filhos são entregues no mundo para que sejam de Deus, se unindo a outras mulheres, ou se é mulher, se unindo a outros homens. Então, ou seja, ninguém cria filho para si mesmo. Então, tenha consciência disso. Porque tem gente que atrapalha o casamento do filho ou da filha, porque quer sempre ter o filhinho ou a filhinha querida, e no trato. E quando era criança, acabou já a infância dessa criança, do seu filho. Acabou. Deixa ele continuar a vida dele, não atrapalha o casamento dele. É importante a gente ter consciência. Agora, um pai que é sóbrio, uma mãe que é sóbria, né? E que não tem esse tipo de problema, né? Percebe quando às vezes a pessoa que está com seu filho, com sua filha, não é uma pessoa de Deus para ela. Por isso eu falo para vocês, filho, filha, filhos e filhas, escutem os pais, pelo menos reflitam. Cada um conhece o pai que tem, né? Eu sou padre, minha gente. Eu sou padre, né? E sou muito feliz como sacerdote. Mas se minha vocação não fosse essa, conhecendo minha mãe como eu conheço, se minha mãe dissesse, suponhamos que não fosse minha vocação ser sacerdote, eu estivesse namorando uma moça, e minha mãe dissesse, ela não é para você, eu escutaria minha mãe, porque eu conheço como é minha mãe. Então, cada um, conhecendo seus pais, dê ouvidos conforme o seu discernimento, o discernimento que vem de Deus. É importante, né? Abraão, ele se preocupa com Isaac. Ele se preocupa e Deus prepara para Isaac uma mulher conforme o seu coração, né? Conforme o seu coração. Muito interessante. Mas as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Olha, tem muita gente que está esperando pelo príncipe encantado, pela princesa encantada, e não tem encontrado. Sabe por quê? Primeiro porque está cheio, né? Está em si, como que diz a língua popular, está ensimesmado. Ou seja, não se entrega à vontade de Deus, não coopera com a graça, né? Às vezes eu atendo algumas pessoas, padre, tá difícil de arrumar um namorado. Geralmente é mulherada, né? Geralmente é mulherada. Porque os homens hoje em dia estão complicados, né, minha gente? Estão complicados. A mulherada sempre diz, né? Padre, tá difícil de arrumar um namorado, né? Eu mesmo aqui na minha paróquia, no dia de Santo Antônio, dei a benção para aqueles que querem namorar. Só vieram mulheres. Um fenômeno social que a gente está vivendo, né? Enfim. E a pessoa diz, estou rezando tanto, tá bom. Aí você vai olhar a pessoa, ela não colabora, né? A pessoa não cuida dela mesma, uma pessoa totalmente desinteressante. Que homem que vai querer? Claro, que mulher que vai querer também, né? Isso vale para o outro lado também, né? Que eu estou dando um exemplo dos homens.
Uma pessoa desinteressante. A pessoa não sai daquela rotininha chata dela para poder conhecer gente nova, para poder... Sabe? Ou tem gente que vem reclamar. Ai, padre, só arrumo tranqueira. É uma pessoa, dali a pouco não dá certo, é outra. E só vem tranqueira. Tá bom, meu filho ou filho. E aonde você está indo buscar essas pessoas? Sabe? Não tem uma boa relação, não tem boas amizades. Não sai, não se diverte, não vai em lugares... Olha, você vai arrumar tranqueira mesmo. Onde você está indo buscar? Pessoa que não sai de casa. Você vai arrumar namorado onde? Você acha que Deus vai mandar um anjo para recrutar alguém igual o profeta Elias, que foi arrebatado na carruagem de fogo? Deus vai recrutar essa pessoa e vai jogar ela lá na sua casa, tudo prontinho, bonitinho. A pessoa dos seus sonhos. Se toca, né? Você tem que contribuir com Deus. Cuide de você, né? Abra a mente, vai estudar, né? Já se formou, continue estudando, vai buscar novos ambientes, novas pessoas. Você quer alguém, é importante que busque alguém que seja católica. Ou, se você não é católico, alguém que seja da sua denominação. Porque não dá certo, viu, minha gente? Não dá certo. Não dá certo, né? Busque estar no mesmo, sabe? Tem entusiasmo interior. Aí você vive aquela vida pacata, aquela mesmice, aquela rotina chata. Você não vai achar ninguém mesmo. Desculpe a franqueza. E Deus preparou. Só que eles tiveram que fazer acontecer, né? Eles tiveram que fazer acontecer. Eles se encontraram. Olha, houve um encontro, houve uma troca de olhares. Rebeca, ela procurou saber quem que é aquele lá. Quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha só. É interessante que, mesmo numa sociedade patriarcal, né? Rebeca perguntou para o servo. Ela se interessou. Interessante. Ela se interessou, né? E era uma sociedade patriarcal, né? O homem que é o protagonista, né? A figura do macho, a figura do... E ela deu a sua contribuição naquele tempo, mas ela tampa a cabeça com o véu, diz o texto, ou seja, né? A feminilidade que é contida hoje em dia, minha gente. Isso não é uma questão só de cultura, viu? Isso é uma questão de ser. As mulheres estão perdendo a característica mais linda que elas têm, que é a ternura, que é a continência, né? Que é uma sensualidade prudente e contida. É o homem que tem essa animalidade, né? Essa ferocidade. E as pessoas estão invertendo isso. Olha, hoje em dia as mulheres estão virando homem. As mulheres estão caçando, né? As mulheres estão numa linguagem animal. É o homem que é a ferocidade, a busca, né? Tudo que eu estou falando aqui é antropologia. Mas hoje em dia o quê? A mulher tem pervertido o seu papel. Hoje a gente vê mulheres promíscuas que querem dominar os homens. De que jeito? Pela sua sensualidade? Não. A mulher deve ser continente, serena, né? Modesta. Isso é próprio do seu ser, né? Você que é mulher, cuidado, né? Para ser amostradinha demais, isso não é legal. Isso te desvaloriza, né? E as pessoas estão enxergando o contrário, sabe? A pior coisa que o feminismo colocou no relacionamento social, que a mulher deve buscar ser igual ao homem. Não, minha gente. A mulher tem que ser o que ela tem de melhor. E o que a mulher tem de melhor? Aquilo que o homem não tem e que é dela e que ela deve viver.
Mas a mulher está jogando fora a preciosidade que ela tem para buscar ser igual ao homem e ter o que o homem tem. Olha, isso antropologicamente é incompreensível, sinceramente. Incompreensível. O que é? Se você não concorda comigo, é só você estudar um pouco de biologia. Eu tenho... que eu sou meio doido às vezes, você sabe, né? Mas quem me acompanha de perto sabe. Eu tenho acompanhado alguns... Eu gosto muito, tenho me encantado muito com a biologia. Assistido muitos vídeos sobre animais. Eu tenho feito isso porque tem me distraído um pouco a cabeça esses dias de tensão que eu tenho passado, né? E que interessante a figura do animal, da fêmea, que é a figura do ser que está bastado nele mesmo. E a figura do animal, o macho, assim, na biologia, é a figura do sedutor. Ele tem que seduzir, tem que conquistar. Hoje em dia, na vida humana, a gente tem visto tanta perversão nesse ciclo. Tanta perversão. Minha gente, é pra gente refletir um pouco isso. É pra gente refletir, né? E depois aqui o texto vai dizer que Isaac levou Rebeca para sua tenda, para a tenda de sua mãe, ou seja, ele honrou a imagem da sua mãe como uma mulher que fosse digna. E ali ele se uniu a Rebeca. Olha, escolha alguém que seja digno de você. O que eu mais vejo por aí, minha gente, desculpa delongar hoje esse programa, porque são assuntos importantes, a questão da morte, do luto, e também a questão do namoro, a questão do relacionamento. Tem gente por aí que está vivendo com pessoa que não merece. Pensa um pouco na sua vida. Olha a situação que você está. Como você está vivendo com essa pessoa como que você está? Se você tem dúvida que essa pessoa é para sua vida, não vai levá-la até o altar para depois refletir. Pense bem antes. Sabe? Eu já falei para vocês, né, em uma das reflexões, lá na São João Batista, uma vez veio uma moça falar do namoro, tal. Eu falei, olha, não é para você essa pessoa, você não está percebendo? Será que só eu que estou percebendo, eu que estou escutando sua história, seus relatos? Você não está percebendo que não é para você? Perceba, você está num tempo de discernimento, não fique insistindo se você percebe que não é para você. E olha, minha gente, tem gente que gosta de perder tempo. É a opção da pessoa. Eu vou dar uma chance. Tá bom, né? A pessoa vai mudar. Tem coisas que são da essência daquele ser humano e não vai modificar. Então a gente sobretudo vocês, os jovens que estão namorando, coisas, saiba discernir o que é da essência daquela pessoa e o que de fato aquela pessoa pode amadurecer. Tem coisas que são amadurecíveis, tem coisas que são imutáveis. Aquilo que é imutável na pessoa com que você está, você quer levar para toda a vida esses pontos? Se não quer, não vai dar certo o seu casamento, não estraga o seu casamento de igreja, sobretudo religioso, que depois você vai ficar culpando a igreja. E aí, se for eu vou perder paciência com você, porque você que está escolhendo errado. Escolha certo. Que essa palavra de hoje nos ajude, né, a refletir sobre a morte, o luto e também sobre nossos relacionamentos. Queridos, sextou! Vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados, ouvindo uma boa música católica. Vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material, compartilhar. É muito importante que essa reflexão tão importante hoje chegue a mais pessoas
Envie para as pessoas que você acha que precisa dessa reflexão. Desejo a vocês um fim de semana cheio de Deus. Hoje pensamos na intercessão de Santo Abraão, Santo Isaac, né? Das santas Sara e Rebeca, que intercedam por nós junto de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.